Boa tarde, João Paulo e demais colegas do IDP. É uma grande satisfação para mim poder falar um pouquinho sobre a minha dissertação, o meu trabalho de mestrado, que foi realizado estudando a Lei 13.655, falando sobre os problemas na tomada de decisão para os gestores públicos. Nós temos um fenômeno conhecido como apagão das canetas, que na verdade é uma espécie de absenteísmo do gestor público, ou seja, o gestor público, ele, quando possível, ele prefere não decidir porque ele tem receio de ser responsabilizado. Com base nisso, foi editada uma lei para tentar, de alguma forma, tornar essa responsabilização do agente público mais racional. Essa é uma lei que foi um projeto feito por vários juristas famosos, administrativistas brasileiros, e foi entregue esse projeto para o senador Antônio Anastasia, que inclusive é professor do mestrado em administração pública do IDP, e o senador apresentou esse projeto e ele foi aprovado sob o número da Lei 13.655. Na verdade, é um conjunto de regras que servem para dar mais segurança jurídica para o gestor público, para que ele possa decidir melhor, decidir com mais celeridade e ter mais tranquilidade e, às vezes, até um pouco mais de apetite ao risco. Então, esse foi o objeto de estudo para mim. E como é que para definir o meu problema de pesquisa, com base em todos esses problemas, a gente vive num país que tem problemas com corrupção, isso é notório, e como que a gente consegue, de alguma forma, viabilizar um controle mais racional sem prejudicar o combate à corrupção? Esse fenômeno é chamado de apagão das canetas, por meio do qual o gestor público, quando possível, ele prefere não decidir. Como é que a gente consegue mitigar? Como é que a gente consegue abrandar os efeitos desse fenômeno? Tudo isso eu procurei estudar na minha dissertação. Eu cheguei a esse tema que é uma conjunção de fatores. Eu, além de ser procurador federal, eu também sou um gestor público. Hoje eu me encontro como secretário executivo adjunto do Ministério do Meio Ambiente, mas eu também já fui diretor de administração no Ministério da Justiça. Já ocupei funções também como coordenador geral no antigo Ministério do Planejamento. E na época eu era procurador-chefe da Escola Nacional de Administração Pública. Sendo gestor e sendo também procurador, ou seja, controlando a administração, mas também sabendo dos grandes problemas que os gestores públicos têm para decidir, e havendo esse projeto de lei na época que estava sendo muito debatido pelos órgãos de controle e também pela academia, pelos grandes administrativistas brasileiros, eu entendi que era uma grande oportunidade para que eu pudesse trazer um tema que me afetava, que afetava diretamente a administração pública, que afeta a tomada de decisão dos gestores públicos, e uma forma também de, por meio do meu trabalho, eu tentar contribuir para esse debate, quem sabe aperfeiçoar esse processo de tomada de decisão. Foi por isso, por eu ter vivido na pele como gestor e também como procurador, fazendo o controle, o direcionamento conforme a legalidade da administração pública, que eu entendi que esse tema era imprescindível para que eu conseguisse avançar nos meus estudos. O Brasil, como país de 210 milhões de habitantes, nós temos uma série de serviços públicos a serem prestados. E, no final das contas, o meu trabalho é sempre a melhoria de tomada de decisão pelos gestores públicos, em última análise, possibilitar uma prestação de serviços mais rápida e mais eficiente para o cidadão. E eu entendo que o grande entrave que nós temos, um dos grandes entraves que nós temos hoje na prestação de serviços, esse temor que o gestor tem na hora de decidir, e faz com que ele decida, às vezes, de forma muito lenta, e acabe não prestando serviços para o cidadão da forma como o cidadão deseja. Então, existe um temor de responsabilização muito grande por parte do gestor público,
e é esse o objeto de estudo da minha dissertação. Quais são os elementos que levam o gestor a ter esse elevado temor na hora de decidir e como a gente pode, de alguma maneira, melhorar essa tomada de decisão. Isso que eu pesquisei e eu entendo que isso é importante para a sociedade, porque as pessoas entendendo esses problemas que o gestor tem, a academia entendendo, os órgãos de controle entendendo quais são os problemas, a gente pode direcionar melhor os nossos esforços para tentar resolver essas questões e melhorar a prestação de serviço para o cidadão. O IDP é uma escola muito reconhecida no Brasil inteiro, em especial aqui em Brasília. Nós que somos do setor público, ela é uma escola, vamos dizer assim, referência para nós. E eu busquei o IDP por 2 motivos. Primeiro, pela sua excelência de estudos, a ótima fama que os profissionais que ministram as aulas e também os egressos acabam sempre falando muito bem do curso. Mas uma das coisas que também foi muito importante para mim foi a flexibilidade, a forma como o curso foi montado. O curso foi montado de uma maneira muito inteligente, com grades, as aulas na sexta-feira à tarde e à noite, e no sábado de manhã e de tarde, a cada 15 dias. Isso possibilitava que eu conseguisse compatibilizar a minha vida profissional com a minha vida acadêmica, conseguindo levar as duas de forma satisfatória. Então, além da excelência na prestação dos serviços educacionais, ser uma instituição muito reconhecida, eu também me chamou muita atenção essa flexibilidade na grade horária. Isso foi fundamental para mim. A experiência no IDP foi muito enriquecedora para mim, porque, primeiro, os professores, muitos deles eu já conhecia como profissionais, além de acadêmicos, como profissionais reconhecidos na administração pública. Então, isso estimula a gente a ir para a aula, a pesquisar, a estudar mais. São pessoas, assim, têm uma experiência, são pessoas de referência. Isso faz muita diferença. Os colegas também, a turma, a forma como foi feita a seleção dos alunos do mestrado também foi muito importante, porque a rede de contatos que eu consegui criar no mestrado foi fantástica. Eu, inclusive, me relaciono profissionalmente e pessoalmente com vários dos meus colegas de mestrado. Então, foi fundamental para mim. Às vezes eu solicito algum apoio, alguma opinião. São pessoas que trabalham no Poder Judiciário, no Poder Executivo, secretários, conselheiros de tribunais, procuradores. Então, foi muito enriquecedor para mim ter professores que eu já conhecia como profissionais e colegas também que são destacados no meio profissional. Então, isso também foi muito importante para mim. Eu continuo me valendo dessa excelente rede até hoje. É difícil escolher uma das matérias, porque todas foram importantes para mim e, em especial, o mestrado possibilita que a gente consiga direcionar os estudos para escolhendo aquelas matérias que são mais alinhadas com o seu objeto de pesquisa. Mas a matéria sobre gestão pública, com o professor Humberto Falcão Martins, foi importantíssima para mim, porque eu já tenho uma formação jurídica e eu, além de viver a gestão na prática, aquela matéria foi importante para mim porque eu consegui fazer com que os conceitos, a parte jurídica de responsabilização e os conhecimentos mais importantes sobre gestão pública, eu consegui unir esses conhecimentos com a minha prática para conseguir direcionar melhor a minha dissertação. Também tive a matéria de economia comportamental, que foi muito importante, com o professor Paiva e com o professor Antônio Claré, me possibilitou ter uma visão específica sobre os incentivos na tomada de decisão. A matéria com o professor Fernando Meneghini também me subsidiou bastante no meu trabalho. Tratou de temas econômicos e um tema que eu usei muito foi a análise econômica do direito. Eu não só indicaria, como faço todos os dias. Entendo que é um curso de excelência. Ele possibilita para profissionais, sejam eles formados em administração, em economia ou em direito, o mestrado profissional do IDP, ele possibilita uma visão mais transversal dos temas
e, fundamentalmente, ele possibilita uma aplicação prática no dia a dia. Então, eu tenho orientado vários colegas que têm solicitado indicação, eu tenho direcionado para o mestrado IDP, porque eu entendo que é um mestrado que tem a forma como ele foi montado, ele possibilita com que os profissionais tenham uma visão mais transversal, uma visão mais completa da administração pública, que possibilite que ele estude as questões acadêmicas, mas sempre voltada para a solução de problemas concretos. Eu acho que esse é um grande diferencial do mestrado IDP hoje. O Open Class, eu passei a conhecer e acompanhar as mensagens do IDP, eu verifiquei que o IDP tinha esse produto, é um produto importante, é um produto concentrado, que possibilita a todos os estudantes do Brasil, seja onde eles estejam, que acessem o conteúdo com os melhores professores, os melhores profissionais que a gente tem hoje no Brasil. E eu, por ter uma atuação já na área de governança há algum tempo, tanto na Casa Civil como na época do Ministério do Planejamento, na Escola Nacional de Administração Pública e no Ministério da Justiça, eu identifiquei, junto com outros colegas, que existia uma lacuna na formação sobre governança pública para os gestores. E nós identificamos, fizemos uma proposta para o IDP prontamente reconheceu que esse seria um produto interessante para os estudantes e para os profissionais no Brasil. A gente montou um curso de uma forma concentrada com professores do IPEA, da AGU, da Casa Civil, que era o meu caso, e também do Ministério da Economia, abrangendo os principais pontos sobre governança pública, desde os conceitos mais básicos até aplicações específicas, como o conceito de centro de governo, sobre compliance público e sobre a estratégia federal de desenvolvimento, como se dá o planejamento na administração pública, que são elementos essenciais para que a gente entenda como é que funciona a governança no setor público. Então, foi um curso específico, com uma carga horária que possibilita um bom conhecimento, com profissionais muito conhecidos em Brasília e que possibilitou, aí nós tivemos um excelente feedback dos alunos, muitas pessoas dos estados participando, de municípios, não só servidores federais. A receptividade foi muito boa e nós ficamos muito satisfeitos com o curso.